Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Quem aqui aguenta me ouvir alguns minutinhos? Quem ama a palavra de Deus diz amém. Eu vi pelo horário, já são 9h10. Eu até pensei em não ministrar, mas eu não posso terminar um culto sem trazer uma palavra para vocês. Eu não posso. Até porque eu sempre fui apaixonado pela palavra. E desde a minha infância, eu vinha para a igreja, quando era criança, às vezes tinha aqueles eventos. Quem lembra aqui da época das cruzadas? Quem lembra? Aqueles eventos na rua. Então, quando a gente ia para a rua, não dava outra. Era brincar de pega-pega, de esconde-esconde, fazia a zoada inteira. Eu brincava, mas quando dava a hora da pregação, adeus brincadeira. Parava tudo para ouvir aquele pregador. Eu amava, como amo até hoje. Nós vamos ao primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. No capítulo de número 30, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso de número 1. Glórias a Deus. Os músicos podem sentar ali um pouquinho. Fica só o Dário aí, só o Dário, fazendo bem suavezinho. Vocês participam ali. Fica até melhor para vocês. Deus abençoe vocês, viu? Muito. Fiquei sabendo que a maioria é tudo solteiro. É mesmo, Dário? Tudo solteiro. Diz que lá na igreja deles, nenhuma moça teve a coragem. E eu acho que a daqui também não são corajosas assim, não. Eu ensino elas que... Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Quem encontrou e diga, eu encontrei. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Queridos, é normal na vida nós perdermos alguma coisa. Essas quintas-feiras aqui, nós estamos falando sobre restituição. E a restituição é uma necessidade. Logicamente que não é uma necessidade para todas as pessoas. A restituição é necessária na vida de alguém que perdeu alguma coisa. Na vida de alguém que teve alguma coisa furtada, roubada. Roubaram algo de você. Tiraram algo de você. E quando esse algo que tiraram de você tem valor,
logicamente que você começa a buscar por uma restituição. Eu sei que nesta noite há pessoas que entraram aqui e tudo que estão precisando é de uma restituição de Deus. Você teve perdas que você não esperava, você teve perdas que te surpreenderam e você perdeu na hora que não podia perder. E você está precisando de uma restituição. E a restituição não é fácil. O texto que nós lemos, ele conta a história de Davi. E Davi era um homem que vivia do ofício da guerra. Um grande guerreiro. Davi fazia guerras, conquistava riquezas, bens, posses. Mas a Bíblia diz que em uma ocasião, Davi partiu para uma guerra. Eu não sei se ele se esqueceu que estava sendo vigiado. A primeira coisa que eu quero frisar aqui é que você sempre está sendo vigiado. Existem pessoas de olho em você, principalmente os seus inimigos. Eles estão à espera de um vacilo seu. Eles estão à espera de um fracasso seu. Eles estão à espera de um descuido seu. E enquanto Davi vai à guerra, ele deixa tudo que ele tem, ele e os seus homens, deixam a cidade e eles partem para a guerra. Diz o texto bíblico que os inimigos de Davi, ao perceberem que a cidade estava sem segurança, não tinha ninguém cuidando, não tinham sentinela, não tinham vigia, ninguém estava de olho em nada. Quando eles percebem isso, eles invadem a cidade. E quem estava na cidade? Só as mulheres jovens, que não tinham condições de ir para a guerra, e as crianças. Os inimigos acharam tudo muito fácil, visto que as mulheres já não são muito dadas à violência, à guerra. Eles subjugaram as mulheres e levaram consigo. A Bíblia diz que quando Davi, ele volta da guerra, ele volta da batalha, ele quer voltar para casa. Gente, não tem nada melhor do que a nossa casa. Vamos ser sinceros. Talvez você tenha um colchão lá todo velho, feio. Talvez o seu colchão já tenha um buraco no meio. Mas você não troca aquele colchão por nada. É seu. Talvez o seu quarto mora uma aranha ali, uma lagartixa. E você tem saudade do seu quarto. Você gosta do seu quarto. Quando Davi termina a guerra, o que Davi quer? Chegar em casa, dar uma boa namorada, uma beijoca daquelas. Só os homens digam amém. Está vendo? Por isso, quando o seu marido chegar de um longo dia de trabalho, não brigue com ele. Não lhe dê nenhuma notícia negativa. Dá-lhe uma beijoca daquelas. E um grande abraço. Lá vai Davi, querendo chegar em casa, e lá vem ele cansado, e ele já vai procurando quem? A esposa. Ele quer dar uma beijoca, quando ele procura, ele não acha nada. Ele procurou o endereço da sua casa, nem casa tinha mais. Porque eles tinham saqueado a cidade. E haviam tocado fogo em tudo, queimaram tudo. Imagine um homem dando gritos em desespero. E uma sede de vingança, uma revolta, porque eles haviam perder a família, não pode. Nenhum homem vai aceitar que circunstâncias ou alguém toque na sua família. Lembra que eu disse? Circunstâncias. Depois, alguém. Pastor, que circunstância? A fome, a pobreza, o pecado, os males da vida. O homem aguenta, o homem, ele aguenta andar com sapato velho, sem problema. Ele aguenta andar com carro sem a manutenção do jeito que ele gosta. Mas ele não suporta quando um filho lhe pede alguma coisa, ele não tem para dar. Ele não suporta quando ele chega em casa e ele vê que a família não tem. Se ele não tem, ele aguenta. Mas a família não pode passar essas situações. E quando Davi chega em casa, que ele procura a família e ele não encontra, ele entra em pânico, em desespero. Eu quero a minha família.
Davi está pensando, eu quero a minha família, eu quero a minha esposa, eu quero os meus filhos. Eu não vou aceitar que ninguém tire o que é meu. Não, não. E Davi, perdendo tudo, olha o que Davi perde. Carruagens, seus gados, Davi perde o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, coisas que ele gastou anos para construir, os inimigos veio e levaram tudo. O que Davi faz? Davi começa a chorar, porque doeu a perda. Às vezes eu fico observando que tem pessoas que perdem, e são pessoas desprovidas de sentimento, elas não estão nem aí, perdi, é a vida, um dia ganha, outro dia perde. Você acha que eu vou ganhar sempre? Davi não pensava assim não. Davi pensava, eu perdi, mas isso não é a minha vida. Pode ser a vida de quem for. A minha não é assim. A minha vida, desde quando Deus me chamou, foi entrar na guerra e vencer o Golias. Foi lutar com o urso, vencer o urso. Eu lutei com o leão, eu venci o leão. Saul tentou me vencer e eu venci ele. Eu fugi para não matá-lo. Eu venci. Eu não aceito. Davi vai até um sacerdote. E quando Davi procura o sacerdote, ele quer saber qual é o posicionamento de Deus. Escute, Deus sempre tem um posicionamento diante das circunstâncias que você enfrenta. Davi pergunta a Deus, o Senhor quer que eu perca mesmo? A sua vontade é essa, que os inimigos invadam o meu espaço e levem tudo que é meu? O Senhor quer isso para mim? É isso que é a sua vontade? Quer dizer que o Senhor me deu uma família para mim perder a família? O Senhor me fez gerar filhos para perder os filhos? E os anos que eu trabalhei para sustentar minha família, e agora? A palavra de Deus veio. E a palavra de Deus que veio para Davi foi o seguinte: persegue os inimigos. Sabe por quê? Vai haver restituição. Eu venho esta noite trazer uma palavra profética do coração de Deus para a tua vida. Eu não sei o que você perdeu e nem quanto você perdeu, mas Deus me trouxe para dizer, vai haver restituição. Vai haver restituição. E Davi se prepara para restituir. Mas a restituição não é fácil. Restituição não é algo que você ganha. Uau! O pastor orou e eu restituí. Não, alguém colocou a mão na minha cabeça e a restituição chegou. Não foi assim. Para restituir, a primeira coisa que Davi fez foi tomar uma atitude. Escute. Um grande problema que nós temos no mundo hoje são as atitudes das pessoas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, o mundo tem riqueza o suficiente para todo mundo. Pastor, não tem. Olha a história, o PIB do Brasil só aumenta. Ele não cai não, ele só aumenta. A cada década, a cada época. Quando eu nasci, o Brasil não era tão rico como é hoje. O Brasil ficou mais rico. Segundo lugar, eu quero que você entenda que é vontade de Deus que você viva bem. Que você tenha padrão de vida. E outra coisa que você precisa colocar na sua mente é que a crise não é o fator determinante para nós. Pastor, você tem que entender que está em crise. Quer dizer que eu tenho que entender que está em crise e as pessoas que estão enriquecendo na crise não estão entendendo nada disso. Enquanto você está olhando sua crise, tem gente ganhando muito dinheiro nessa crise. Tem gente que está aumentando, tem crentes que estão trazendo dízimos mais altos para a igreja. Tem pessoas que estão dando esmolas maiores. Tem lojas que estão vendendo mais. Tem empresas que estão ampliando. Pastor, não entendi. Então não tem crise? Escuta, tudo é uma questão de atitude. Vai depender de como você age. De como você pensa. Olha o Davi não tinha mais nada. Ele não tinha família, ele não tinha dinheiro. Ele não tinha nada, ele só chorava. E de repente, ele tomou uma atitude. Quando você perde, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma atitude. Você não deve perder e ficar lá chorando. Eu perdi um dia da caça, outro dia do caçador. Eu nasci para perder mesmo. Não. Você tem que ser alguém de atitude.
Você tem que ser alguém de dizer: eu perdi, mas eu não aceito isso. Eu perdi, mas não pensa que eu vou ficar aqui assistindo. Não, eu vou reagir. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: reage. Ei, reage. Perdeu? Reage. Perdeu? Lute. Tome uma atitude. No mundo existem alguns tipos de pessoas. Primeiro, existem as pessoas que sabem que as coisas acontecem. Elas sabem que tem gente ganhando dinheiro, sabem que tem gente perdendo dinheiro, sabem que tem gente crescendo, tem gente regredindo, sabem que as coisas estão dando certo para uns, dando errado para outras. Pessoas teóricas, elas sabem o que acontece. Tem outras que assistem tudo o que acontece. Quando você pergunta o programa televisivo, ela diz: eu assisti. E o outro eu também assisti. E o filme eu assisti. Eu assisti. O ataque das Torres Gêmeas eu assisti. As desgraças causadas pelos terroristas eu assisti. Teve um acidente, eu assisti. Sabe de tudo. Elas veem tudo o que acontece. Tem outras pessoas que têm o prazer de divulgar tudo o que acontece. Elas sabem quem está crescendo, quem não está crescendo, elas divulgam, elas dão nomes, elas falam de dados, dão informações, elas divulgam o que acontece. Mas existe um quarto tipo de pessoa, que esse me surpreende. Qual é? São pessoas que fazem a coisa acontecer. Não, são pessoas que não ficam assistindo. São pessoas que pensam: eu faço acontecer, eu vou fazer. São pessoas que têm atitude. É isso que você está precisando. Entenda que o problema da sua vida não está na sua cor de pele. O problema da sua vida não está em ter nascido pobre. O problema da sua vida maior não é o fato dos teus pais terem se separado quando você ainda era criança. O maior problema da sua vida não está com o governo corrupto dessa nação. O maior problema é que você não está fazendo nada acontecer. Mas Deus te trouxe aqui hoje e está dizendo: eu te darei sabedoria, inteligência. Só quem vai fazer a coisa acontecer, dá um grito de vitória bem alto, vai fazer a coisa acontecer. Tome uma atitude, age. Então Davi primeiro toma uma atitude, e essa atitude ele vai até o profeta, aliás até o sacerdote. Ele toma atitude e vai até o sacerdote. Mas ele não para por aí, simplesmente na atitude. Além de Davi tomar atitude de ir até o sacerdote liberou uma palavra para ele. Olha o que o sacerdote disse: persegue, vai. A palavra foi dada, escute isso. Nunca fique esperando Deus jogar dinheiro na sua casa. Nem fica esperando que você vai se assentar e Deus vai trazer um currículo e colocar na sua mesa e dizer: assina, é seu. Não fique esperando que Deus, ele vai trazer uma chave de um carro, fazer: oh, você dormiu, acordou, pastor, a chave está aqui, e um bilhetinho escrito por Deus: vá na concessionária, eu já te dei a chave, o carro é seu. Não! Sabe o que é que Deus faz sempre? Deus é o Deus que libera palavras. Tudo que Deus faz é liberar palavras. Não é à toa que você chega aqui com um grande problema, tudo que Deus faz é te dar uma palavra. Você chegou triste, ele te dá uma palavra. Pastor, mas é assim? Gente, Deus criou o mundo com uma palavra. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 11, e o verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, Deus ia falando, ia criando, falando e criando, falando e criando, falando e criando. Quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Deus deu a nós algo que Ele tem. E o que é palavra? Observa, o boi não fala. Seu cachorrinho também não fala. Ei, o seu passarinho também não fala. Quem é que fala? Os seus amigos humanos. Se Deus criou as coisas pela palavra, quando Ele nos deu a palavra, Ele está nos dando o poder de criar também. A sua vida é criada de acordo com a sua palavra. Quando você coloca os princípios de Deus da sua boca, no seu coração, por isso que o salmista disse: o segredo de eu não pecar não é o medo do inferno.
O segredo que não me deixa pecar não é o medo do tribunal e de ser julgado. É porque eu escondi a tua palavra no meu coração. Ela foi colocada aqui. A palavra é tão poderosa. Você sabe quem era Jesus? Jesus era uma palavra que se materializou. É por isso que João disse, e o verbo se fez carne. Que verbo? A palavra, e habitou entre nós. A palavra. Creia na palavra. Quais são as palavras que você tem falado? Quais são as palavras que você tem ouvido? Quais são as palavras que você tem lido? Quais são as palavras que você tem guardado no teu coração? Quais são as palavras que você tem escrevido nas redes sociais? Quais são as palavras que quando você lê te alimentam, te alegram e mexem com as suas estruturas? Já passou da hora de você entender que há uma necessidade de você viver a palavra. A palavra é tão poderosa que quando ela é liberada, recebida e acreditada, ela muda a história. E se você perdeu, a restituição hoje vem pelo poder da palavra de Deus. Eu te mostro biblicamente um texto que fala claro sobre a palavra. Quem nunca leu na Bíblia da história daquele homem que era cego? E um dia os discípulos passaram, viram um homem cego e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou o pai dele, ou o vô dele, ou a avó dele, para que nascesse assim? Jesus já disse, ninguém pecou. Isso é para você entender que nem todos os problemas que você enfrenta estão associados a um pecado dos seus antepassados. Jesus diz, ele nasceu assim. Aqui é para complicar tudo, para que se manifeste a glória de Deus nele. A glória no sofrimento dele é a glória. Jesus tomou uma decisão fantástica para curar o cego. Jesus cospe, muita saliva. Então você imagina, né? Você está com nojo? É Jesus, ó, e cospe. Você faz isso na sua casa e você não fica com nojo de você. Por que está assustado comigo? Aí Jesus vai fazer aquela massinha, aquela laminha que as crianças gostam de fazer. E mistura. Tinha gente lá com essa cara igual a sua. Que nojo! E Jesus nem aí. Traz o cego. Levaram o cego até Jesus. Aí Jesus pega aquela lama de saliva com pó e terra e mela o cego todinho. Eu acredito que teve pessoas que olhou e disse: ei, você agora está mal. Antes você era só cego. Agora chegou até Jesus, é cego e sujo. Que nojento. E lá vai o cego sendo guiado por alguém. E alguém dizendo: valeu a pena ter ido naquele culto. E o cego valeu. Mas ele te sujou todo. Não, mas valeu. Ele nem te curou. Não, mas valeu. Porque ele continuou cego. Escuta, ele estava cego e sujo. Jesus não curou ele. Jesus disse: vá e lava lá no tanque de Siloé. Ele saiu de lá cego e sujo, mas ele vinha feliz. Quando alguém dizia: você está sujo, ele dizia: eu estou cego e sujo, mas ele me deu uma palavra, e eu estou levando essa palavra. Ele me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra. Ei! Essa noite você não sai daqui com os reais que você perdeu. Você não sai dirigindo aqui o carro que você perdeu. Alguém vai dizer: que restituição você teve lá? Você vai dizer: eu saí daquele culto com uma palavra de vitória para a minha vida. Quem crê nessa palavra, dá a maior glória desse culto. Uma palavra foi dada. Davi partiu com a palavra. Então você tem que crer na palavra. Você deseja restituir? Creia na palavra. Pastor, o senhor não tem noção do que eu perdi. Creia na palavra.
Terceiro lugar, o que o rei Davi faz? Ele vai para a guerra. Tem restituição que só vem na guerra. Tem horas que você tem que guerrear. Eu já disse aqui, muitas pessoas não restituem. E também não conquistam, porque não querem a guerra. Tem pessoas que vêm aqui, num culto desse, aí encontra, por exemplo, cantor como Sérgio, cantando aqui. Sabe o que ele faz? Ele vai para casa para imitar. Por que ele quer imitar? Ele não quer aprender o que faz cantar assim. Não, pastor, é melhor imitar. Porque se a pessoa tem que ficar cantando lá com bona, dó, ré, mi, se, fá, lá, lá, blá, 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 blá. Não, isso é uma canseira. Você precisa ficar fazendo aqueles exercícios tipo de respiração. Não. Eles não querem a guerra. Eles não querem pagar o preço. Tem pessoas que querem a vitória, mas não querem pagar o preço nem para ir a um local de oração. Vamos no culto quinta-feira, não passou o ônibus aqui. Gente, mora a 2 quilômetros da igreja. Ao invés de pegar e dizer, eu vou andando, mas eu vou. E a primeira guerra que você tem que vencer é a guerra que se trava dentro de você mesmo. Sabe por quê? Quando você perde, tem uma voz que te chama para o conformismo. Quando você perde, tem algo que diz, não, você perdeu mesmo, faz parte da vida, se conforma. Tem até pessoas que vêm para te aconselhar, dizendo, não, isso faz parte, a vida é assim. E tem mais, você vai perder muito. Você não é o primeiro que perde, você também não vai ser o último. Perder faz parte, ó, vai dormir. Aí ele começa a contar suas histórias de derrota. Eu também perdi, eu namorava uma menina muito bonita e perdi. E eu tinha um emprego e eu perdi. E que eu tinha um carro e eu perdi. Eu tinha comunhão com Deus e eu perdi. Eu tinha tudo e perdi. Chega dessa ladainha. Já está na hora de você ouvir alguém que diz, eu vim para restituir aquilo que tinha perdido. Vai haver restituição na tua casa, na tua família, na tua vida. Aonde você chegar, aonde você passar, eu quero desafiar quem acredita no que está ouvindo aqui. Dá um sinal aí de que você crê. Aleluia, aleluia, aleluia. É hora de você restituir. Eu quero desafiar você esta noite a fazer o clamor da restituição. Uma palavra foi liberada. Quem toma posse disso, diga glórias a Deus. Você vai sair daqui hoje levando essa palavra. É tempo de restituição. Vai haver restituição. E deixa eu melhorar isso. O mínimo que Deus vai fazer você restituir é o dobro do que foi perdido. Ah, perdeu. Você não entendeu. A alegria será dobrada. A paz será dobrada. A prosperidade virá em dobro. Fica de pé se você crer. Fica de pé.